Olá, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou a irmã Lloyd. Espero que estejam todos bem. E a nossa palavra de hoje encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 19, onde a palavra de Deus ela diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Amém, irmãos? Então, conforme nós podemos aprender com a nossa palavra de hoje, é que nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus, ok? Nos momentos de aflição, ok? Temos de confiar em Deus e temos também de ser gratos, né? Nos momentos alegres, né? Nos momentos bons, ok, irmãos? Ser bastante gratos a Deus e confiar, né, que Deus ele está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? E recordando aqui aquela passagem, né, em que Jesus, né, foi, né, enquanto ele pregava com os seus discípulos, né, Jesus obrigou os seus discípulos para que eles embarcassem, né, e fossem adiante, né, a outra em direção à outra margem, ok? Assim posso dizer. Então, foi quando Jesus ele foi despedir-se, né, das multidões e após ele despedir-se das multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho, não é, irmãos? Então, ele orou durante a noite toda. Enquanto os seus discípulos, né, estavam já há bastante longe, né, da terra, né, o barco onde eles estavam, e estava também decorrendo, né, ali ao redor deles um vento forte que estava aliciando, inclusive, as ondas do mar. Então foi quando de madrugada Jesus, ele, depois de orar, decidiu ir ao encontro dos seus discípulos. E foi quando ele, Jesus, começou a caminhar sobre as águas. Então, os seus discípulos viram Jesus, né, caminhando sobre as águas, não é? E ele estava, enquanto isso, Jesus ele muito, estava muito distante, né? E cada vez mais, né, ele aproximava-se. Então, os discípulos viram Jesus, né, e começaram a ficar com medo e perguntaram-se uns aos outros, não, será que é um fantasma? Então, cada vez mais Jesus aproximava-se e Jesus, ele disse, não temam, sou eu, okay? Aquietai-vos, sou eu, Jesus. Então, um dos seus discípulos, né, Pedro, ele respondeu, ele disse, se és tu, Senhor, então ordena-me para que eu venha aí ter contigo. Não foi quando Jesus ele respondeu, né, ordenou a Pedro para que fosse lá, né, ter com Jesus. E Pedro desceu, né, do barco e ele também começou a caminhar. Isso aqui Pedro começou de repente, né, a afogar-se quase, não é? Os seus pés estavam já bem no fundo, né, do mar. Então, foi quando Pedro pediu a Jesus para que fosse salvá-lo, amém, irmãos? Então, Jesus respondeu, oh, homem de pouca fé, por que duvidaste? Não é? Pois Pedro, ele duvidou, né, que ele era capaz, né, de, de cumprir, né, com o mandamento que Jesus já havia dado para ele, né, que era ali de também poder
caminhar sobre as águas. Então, foi quando o mar, né, começou a acalmar-se. Então, todos os discípulos que estavam dentro, né, do barco, eles ficaram bastante surpreendidos e disseram: realmente, tu és o Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, depois que eles terminaram a embarcação, né, foram lá a uma cidade, né, chamada Genezaré. Então, a população daquela cidade, né, ouviu dizer que Jesus e seus discípulos estavam por lá. Meus irmãos, então, foi quando levaram, né, muitos doentes para ter com Jesus. Então, então todos aqueles doentes, não é, clamaram a Jesus. Disseram: Jesus, podemos tocar pelo menos na orla do seu manto. Então, Jesus permitiu com que eles tocassem na orla do seu manto. Então, eles foram curados. Amém, irmãos? Não. Então, a gente pode aprender também nesse versículo que é muito importante, não é? A gente colocar toda a nossa confiança em Deus e a gente seguir sempre os mandamentos de Deus, não é? E a gente não ter dúvidas, né, de que Deus ele está conosco, de que Ele é o único que pode nos salvar também, não é? Em todos os momentos da nossa vida, não é, irmãos? E vamos cá, né, fazer uma pequena oração, né, para fecharmos esse nosso pequeno ponto. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pelo dom da vida, obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, obrigada por todo o seu amor, obrigada por cuidar de nós todos os dias da nossa vida. E, Senhor, queremos te pedir para que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos livre de todas as armadilhas do inimigo. E, Senhor, peço para que o Senhor nos ajude muito a não duvidarmos da tua palavra, a confiarmos que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor é o único capaz de mover o céu, o mar, as montanhas, todas as coisas, Jesus. E ajude-nos, Senhor, a confiarmos sempre em Ti, nos momentos da ansiedade, nos momentos tristes da nossa vida. E ajude-nos, Senhor, a confiarmos que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está aqui. Amém. Amém. Em nome de Jesus, é que eu agradeço. E muito obrigada por todas as coisas. Cuide de todos nós, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu trago comigo essas lindas telas, ok? E disponíveis a um preço bastante acessível, ok, irmãos? E para poderem obter essas telas, é só entrar em contato conosco no WhatsApp. Irei deixar o link aqui abaixo na descrição. E ao comprar essas telas, irmãos, vocês estarão ajudando, né, várias instituições de caridade aqui na África, né? E peço para que se inscrevam aqui no canal,
deixem o vosso like e deixem os vossos comentários, compartilhem esse vídeo com os vossos amigos e familiares. E até amanhã. Que Deus abençoe a todos vocês. Hasta la vista.